Graça e a paz do nosso Senhor esteja convosco, amém? Graças a Deus. Gostaria de pedir para que você fique em pé um pouquinho, para que a gente orasse e clamasse de Deus a misericórdia dele. Quando você escuta um governador, quando você escuta um prefeito, uma pessoa importante, você precisa ter reverência. Quando você vai na sala do teu chefe, você não entra de qualquer jeito. Quando você fala com qualquer pessoa que tem uma posição acima da sua, nós nos portamos diferente. Já notou? Até o jeito de andar a gente muda. Esse momento aqui, você crendo ou não, é o momento que Deus usa qualquer que seja a pessoa que está incumbida para falar com a igreja. E não precisam ser pessoas especiais, porque até mesmo uma mula ele já usou. E eu me considero no mesmo nível desse animal. Porque da mesma forma Deus usou uma mula, Deus usa a mim, Deus usa quem se dispõe a falar a palavra dele. Então nesse momento eu gostaria que você, de uma forma diferente, você se colocasse diante de Deus, não na presença dele, porque não tem como fugir da presença dele. Não há um lugar no mundo que você saia da presença de Deus, mas diante dele assim em oração, com o seu coração quebrantado, para que eu e você possamos ouvir a palavra dele hoje. Porque ele vai falar conosco, eu creio sim de todo o coração, não por mim, não por qualquer outra pessoa que esteja aqui, mas porque ele ama a mim e ele ama você. E esse é o lugar que nós clamamos toda a liturgia do culto, desde o louvor, a oração de entrada, as ofertas que nós trazemos, tudo aquilo que é feito aqui é preparado para esse momento agora. A gente adora a Deus, a gente louva o nome dele, a gente clama a presença dele para que ele venha, manifeste a sua graça sobre nós e fale conosco. Então esse momento agora aqui é um momento mais especial, é um momento que nós vamos falar com ele. Ele vai ouvir o nosso clamor, e ele vai trazer algo para o nosso coração, seja da forma mais simples, mas ele vai trazer algo para o nosso coração nesta noite. Deus Todo-Poderoso, nós queremos diante do Senhor hoje, Deus, pedir que o Senhor não olhe os nossos erros, Deus, porque são muitos. Não olhe as nossas falhas, porque elas são enormes, Deus. Não veja o nosso pecado, porque ele grita antes de nós. Não olhe, Deus, as nossas atitudes erradas lá fora, porque o Senhor tem misericórdia de nós. Mas eu te peço, Deus, olha para a tua igreja hoje com o teu amor e com a tua graça, e venha falar conosco, Pai. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Deus. Mesmo que seja uma palavra voltada às mães, mas ela fala sobre o comportamento dos filhos. Então Deus, fala conosco nesta noite, para que nós possamos ser não apenas pessoas melhores, mas uma igreja melhor. Uma igreja melhor que influencia toda uma cidade. Uma igreja que testemunha do amor de Deus, do Deus vivo. Uma igreja que vive o amor e a palavra do Deus vivo. Uma igreja que não negligencia o seu chamado, que é ser igreja lá fora. Então Deus, vem edificar o teu povo, Pai, em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Você pode se assentar. Que dia especial, não é mesmo? Quando a gente fala da mamãe, né? Da nossa mãe. Quantas mães nós temos hoje aqui? Levanta a sua mão, faz um aceno aí. Quantas mães? Olha, temos um bom número, né? De mulheres agraciadas por Deus para gerar, para ser a nossa fonte de geradora de vida. Mas hoje à tarde eu buscava do Senhor algo para compartilhar, e não deixando passar essa data em branco. Eu sei que de manhã foi feito aqui o batismo, e foi falado sobre o batismo, e foi trazido uma oração para as mães, para as outras pessoas. Mas eu pesquisei, estudei e trouxe algo que Deus falou no meu coração sobre ser mãe, sobre ser filho da mãe. Nunca ouviu essa expressão? Seu filho da mãe. É a expressão mais verdadeira que tem. Você é realmente um filho da mãe, filho de uma mãe, né? Então, eu buscando isso, eu fiz uma pergunta antes de eu começar a escrever qualquer coisa. A pergunta é: o que a minha mãe representa para mim? O que a minha mãe representa para mim? E a primeira resposta que veio foi por causa de algo que o pastor Júlio escreveu hoje de manhã. E a primeira coisa que me vem em mente: o que a minha mãe representa para mim? Para mim eu sei o que ela representa, mas para muitas pessoas ela representa saudade. Pelo fato dela já ter ido,
dela ter deixado você, não deixado você, abandonado você, mas pelo fato dela já ter morrido, dela já ter partido. E a primeira palavra que me veio foi essa, saudade. Quando a gente fala de saudade de uma mãe, geralmente a gente lembra dessas frases que eu vou ler aqui para você. Geralmente a gente diz assim, ó, eu daria tudo para ter você aqui ao meu lado de novo. Quando a gente pensa na nossa mãe, a gente fala, eu daria tudo, mãe, para a senhora estar aqui do meu lado de novo. Ou, eu tinha tanta coisa para perguntar para a senhora, eu tinha tanta coisa para falar para a senhora e a senhora não está mais aqui. Ou talvez ainda, eu tinha tanta coisa para fazer com a senhora, mãe, eu tinha tanto lugar para levar a senhora, em tantos lugares que eu gostaria que a senhora fosse comigo. Eu gostaria que a senhora estivesse presente comigo, mas a senhora não está mais. E a mãe geralmente ela faz muita falta. A minha me faz falta não porque ela já faleceu, graças a Deus ela é viva, mas ela me faz falta porque ela está longe. E todas as vezes que eu converso com ela, eu noto o sofrimento no rosto dela, porque a vida dela não é muito fácil. E ela me faz falta. E ainda você pode pensar assim, eu não tive tempo para curtir, para fazer tudo aquilo que eu tinha para fazer com a senhora, mãe. E a senhora não está mais aqui. Talvez o seu tempo tenha sido empregado com tantas outras coisas que a vida da sua mãe passou e você não teve tempo de aproveitar e de curtir e de viver com ela. Ou talvez ainda você possa falar assim, mas mãe, eu nem conheci a senhora direito e a senhora já foi. Quantas são as pessoas, né, que a mãe se vai quando ainda são crianças? Quanta falta faz, mesmo não tendo conhecido esta mãe? Quanta falta faz? Ainda Deus misericordioso ainda pode colocar na sua vida um anjo, que é uma outra pessoa que exerce o papel de mãe, que adota você, que cuida de você e te trata como filho. Mas hoje, antes de a gente fazer qualquer coisa aqui, antes de qualquer oração, eu queria dizer que Deus deixa uma palavra de consolo para você que já perdeu a sua mãe. E está em Eclesiastes 3 e diz assim, ó, há um tempo certo para todas as coisas. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de cantar e tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar. Há um tempo certo para todas as coisas. Então, antes de qualquer coisa, eu gostaria de perguntar, se há alguém aqui no nosso meio que sente saudade da mãe que já foi, eu gostaria de orar por você antes da nossa mensagem. Você pode, junto com toda a igreja, se colocar de pé e vir aqui à frente? Gostaria que toda a igreja se colocasse em pé. E se alguém que sente essa falta da mãe, que a mãe já partiu, se você quiser vir aqui à frente para a gente fazer essa oração, eu senti vontade de orar. Há alguém? Todos têm a mamãe? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse não deve ser para nós um momento de tristeza. Claro que ela partiu. Ela não está mais conosco. Mas há uma esperança. Davi, quando cometeu pecado, o filho dele morreu. Vocês lembram dessa passagem? E assim que o filho dele morreu, ele se lavou, se barbeou, cortou o seu cabelo, tirou a barba e trocou e colocou uma roupa real. E as pessoas perguntaram, mas Davi, você sofria até agora pelo seu filho, e agora que ele morreu, você se arruma, você se ajeita e você está todo bonito, como um rei novamente. Por que isso, Davi? Ele falou bem assim, ele não pode mais voltar para mim, mas eu ainda posso ir até onde ele está. Então há essa esperança. Nós nunca sabemos qual foi o último minuto da nossa mãe ou das pessoas que partem. Então só Deus sabe quem é que está com ele, aguardando o momento de redenção. Então há essa esperança de reencontrá-los na glória. Amém? Então eu gostaria que você estendesse a sua mão e juntos nós pedíssemos que o amor de Deus, que é muito maior do que o amor de uma mãe, encha esses corações e preencha toda a falta que ela faz. Deus Todo-Poderoso, eu quero te pedir, Senhor, que
o Senhor esteja enchendo cada coração aqui dessas pessoas que sofrem a falta, a ausência da sua mãe. E Deus, isso é uma das quase certezas da vida, que todos nós iremos morrer. Mas quanta falta faz a nossa mãe? Então, Deus, em nome de Jesus, eu te peço, enche, Deus, cada coração aqui, que não tem mais o abraço, o afago da sua mãe, mas encha, Deus, com o teu amor de uma forma tão grande, que eles compreendam, Deus, que maior amor igual ao seu não existe. E que eles tenham esta esperança viva todo o tempo, que ainda irão encontrá-las na glória eterna. Em nome de Jesus, Deus, eu abençoo estas pessoas que estão aqui na frente, para que eles hoje, Deus, entendam que não há sofrimento sem que o Senhor estenda as suas mãos e proteja e abençoe. Em nome de Jesus, estenda, Deus, a sua mão sobre cada um deles, encha o coração com o teu amor e os abençoe poderosamente, Pai, para a glória do Senhor. Amém, amém, amém. Graças a Deus. Você pode voltar para o seu lugar, abençoado, cheio do amor de Deus, e você pode se assentar aí onde você está. Louvado seja Deus. Graças a Deus. Eu não consigo falar sobre mãe na Bíblia sem lembrar de duas. Existem vários exemplos de mães especiais que a Bíblia nos mostra. Existem exemplos bons e também existem exemplos ruins, né? Mas dois em especial, de duas mulheres que viveram na mesma época, que foram colegas e eram parentes. Dois em especial eu gostaria de citar. Uma delas é Isabel, a mulher de Zacarias e mãe do profeta João Batista. Muito bem, olha só, que beleza, meus parabéns. Esse é meu garoto. Mãe de João Batista. Isabel, mãe de João Batista, era já uma mulher idosa. Ela já tinha uma certa idade avançada, seu marido também. E Deus falou para Zacarias, o seu marido, que ele seria pai. E anunciou no Lucas capítulo 1, se você for ler, é bem legal essa história, é uma história muito bonita. Ele anunciou para Zacarias: ó, você vai ser pai daquele que preparará o caminho para o Senhor. Você é aquele escolhido para ser a voz do que clama no deserto. Seu filho será essa voz. Então, esteja pronto para isso. Zacarias meio que duvidou. Deus fez com que o anjo Gabriel, que estava ali representando o Senhor, fez com que ele se calasse e ficasse mudo até o nascimento do filho. E Isabel engravidou e deu à luz a João Batista. Mas uma outra moça, uma jovem escolhida, uma menina, que estava prometida a um homem, ela estava com um compromisso firmado com um homem que era José, um compromisso de casamento, um compromisso matrimonial ainda não concretizado, porque eles ainda não haviam mantido as relações, não haviam se casado de fato, mas eles tinham um compromisso, uma aliança de família de se casarem. E Deus apareceu para ela e prometeu a ela um filho, e ela creu, ela acreditou naquela promessa do Senhor, e ela gerou a Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu anotei algumas coisas. Isabel foi mãe do maior profeta nascido de mulher. São palavras do próprio Jesus Cristo, no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículo 28. Jesus fala para as pessoas que João Batista foi o maior profeta nascido de mulher. Entre todos os profetas do Velho Testamento, João Batista foi o maior deles. E, no entanto, ele foi um homem que morava no deserto, comia gafanhotos e mel silvestre, era um homem que não ostentava, era uma voz forte contra o governo dominante. Ele era um homem que clamava no deserto e carregava multidões de pessoas e ensinava o batismo do arrependimento, né? E ele batizava as pessoas no Rio Jordão para que elas se arrependessem dos seus pecados. E ele foi uma voz forte, uma voz que clamava no deserto. Por que clamava no deserto? Porque ele estava num lugar onde não tinha pompa, onde não tinha glória. Ele estava lá, representando o Salvador. E ele foi gerado de uma mulher que recebeu uma promessa, acreditou nessa promessa e foi fiel. E ela, com toda certeza, a gente entende que, por mais que havia um propósito de Deus na vida desse homem, havia sim um respaldo de uma mulher que era temente a Deus.
Nenhum filho, dificilmente você vai ver um filho que cresce dentro dos caminhos do Senhor, que alcança os caminhos do Senhor, sem que haja por trás dele uma grande mulher, que é a sua mãe. Existe um ditado muito verdadeiro no mundo, que por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher, não é verdade? Isso é verdade, mulheres? Mulheres? Olha aqui, só uma está concordando, as outras não acham? Por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Mulheres, é verdade? Elas ficam com vergonha de falar que são grandes mulheres, mas são sim. Então isso é muito verdadeiro. Eu posso dar exemplos da minha esposa e posso dar exemplos da minha mãe. Sem elas na minha vida eu seria um lixo, na verdade. Então foram fundamentais na minha vida. Então a história desse homem, desse João Batista, é muito importante. Com medo da idolatria e até um certo preconceito, nós, evangélicos, pouco falamos de Maria. Você já parou para pensar? Que quase não falamos de Maria. Nós falamos sobre tantas histórias da Bíblia, sobre tantos homens famosos da Bíblia, sobre tantas mulheres da Bíblia, mas quando a gente vai falar de Maria, parece que a gente já está fazendo a apologia e já está querendo fazer uma estátua, que nem diz por aí, e já adorar essa estátua. E não tem nada a ver com isso, porque não é a mesma pessoa que é adorada, não é a mesma pessoa, porque as características são diferentes. Essa mulher que a Bíblia nos relata, Maria, que a Bíblia nos relata, era uma mulher humilde, reconhecia o senhorio de Cristo, jamais se colocou acima do próprio filho. Ela entendia quem ele era, ela sabia que ela era submissa ao seu próprio filho pela graça que o Senhor havia dado a ela. Não se parece com a outra que nós vemos, então é completamente diferente, gente. Essa mulher, ela entendia. Maria, ela foi uma das mães que em todos os momentos ela esteve ao lado do seu filho, em todas as coisas. Lá nas bodas de Caná da Galileia, quando ele operou um milagre, que foi a transformação da água em vinho, algumas pessoas falavam de Jesus como Jesus o Senhor, Jesus o Salvador, e tem uma frase que ela cita que diz assim, mas Maria guardava todas essas coisas, aonde? No seu coração, irmãos. Leitura bíblica é saudável, muito, sabia? Então a Bíblia diz assim, Maria guardava todas estas coisas no seu coração, porque ela, como mãe, ela entendia que ela estava perdendo seu filho. Sabe a mamãe quando vê que o filho está crescendo, está desabrochando, está partindo? Ela entendia isso, mas ela guardava todas estas coisas no coração. Em todos os momentos da vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Maria estava presente. Ela estava presente. Desde o nascimento, claro que ela tinha que estar presente, até a crucificação, morte, sepultamento e ressurreição, Maria estava ao lado. Era uma mulher que acompanhou o seu filho em tudo. Ela não abandonou o seu filho. Jamais ela deixou o seu filho de lado. Ela não deixou que ele sofresse as dores desse mundo sozinho. Ela sabia pelo que ela tinha que passar, ela sofreu junto. Eu tenho certeza que uma mãe, jamais uma mãe pode ver, por pior que ela seja, ver o sofrimento de um filho e ficar indiferente. Você conhece uma mãe que vê um filho sofrendo e fica indiferente ao sofrimento? Por mais que as mães abandonem e façam um monte de coisa, mas se elas virem o que está acontecendo com o filho, elas não conseguem ficar indiferentes. E ela deve ter sofrido muito naquela via dolorosa, quando viu o Senhor apanhando, sendo maltratado, sendo pregado numa cruz, sendo exposto ao vitupério ou à vergonha, como vocês queiram, e ficado indiferente de forma alguma. Nós muitas vezes banalizamos os feitos dessa grande mulher. Nós não podemos negligenciar isso, porque a palavra diz que ela era bem-aventurada. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Aleluia! Isso não é uma oração como as outras repetitivas que nós ouvimos. Era o próprio anjo Gabriel dizendo assim: bendita és tu entre as mulheres, Maria. Bendita és tu, porque só você, menina, só você, só em você vai ser gerado o Salvador da humanidade. Você é bendita. Isso não faz dela uma pessoa para que nós reverenciamos, de forma alguma. Porque Abraão foi pai de muitas nações, nem por isso nós temos uma estátua de Abraão. Jacó viu a multiplicação, foi pai das 12 tribos, o nome dele foi mudado para Israel, nem por isso nós vemos uma estátua de Jacó. Nem por isso nós vemos.
Mas isso faz com que a gente pense e tente imaginar qual era o tipo de vida que essa mulher levava para que Deus olhasse em uma nação toda e escolhesse ela como a escolhida, aquela de quem Jesus Cristo iria nascer. Porque não seria prudente do próprio Senhor mandasse Jesus já encarnado aqui na terra. Ele precisou fazer conforme as pessoas, para que ele passasse todos os sofrimentos de uma pessoa e tivesse exposto a tudo que o ser humano é exposto, para que ele vencesse o pecado, morresse na cruz e vencesse a morte por nós. Esse era o plano original do Senhor, e ele precisava de uma mulher. E essa mulher foi Maria, e ela foi bendita entre as mulheres. Ela foi bendita entre as mulheres. Você parou para pensar isso? Quantas vezes eu já ouvi, eu até mesmo brinquei com essa história de idolatria, a mãezinha te cubra com o manto, alguma coisa assim que as pessoas falam e banalizam. Mas a gente nunca para pensar a história dessa moça. Tudo que ela fez, tudo que ela foi capaz. E aí a gente olha quais eram as características dela, quais eram as qualidades dela, mansidão, humildade, será que era isso? Eu não consigo ver, sabe que eu li toda essa história, li 2 ou 3 vezes, e eu não consegui ver uma característica que grita assim, dela. Assim, a gente sabe que Moisés era o homem mais manso da terra, Abraão era um homem de fé, e tem várias características dos homens de Deus que a gente consegue identificar. Davi, segundo o coração de Deus. Abraão também foi chamado de amigo do Senhor. E qual é a característica de Maria? Especial, qual foi a característica dessa mulher que faz com que ela se tornasse uma mulher tão especial assim? Ela foi, na mais sublime expressão da palavra, ela foi mãe. Em e por completo. O que uma mãe faz quando o filho nasce? Primeiro ela sente um alívio tremendo, né? Porque está ali 9 meses, né? Um peso extra, tirou todas as curvas, fez o corpo se transformar. De repente nasce aquela criança com a carinha assim de joelho. Ela esperava que ele nascesse pronto, mas ele tem uma cara de joelho, às vezes tem até uma manchinha. Aí pega aquela criança no colo, aquela criança vai mamar, e vai chorar de madrugada, e vai tirar as noites de sono dela. E o maridão está querendo atenção, porque o marido também nessa hora vira criança, né? E ele olha para a mamãe e fala assim, quero mamar. Ela fala, não, agora não. E ele quer a atenção da esposa, mas a esposa só tem atenção para o filho. E a esposa desprende toda a atenção para a criança. Por mais que ela não deve negligenciar o marido nessa hora, mas ela começa a viver não mais para ela. Você já notou que a mãe não vive mais para ela? A mãe começa a viver para o próprio filho. Ela começa a viver a vida do filho. Ela olha o filho, o sofrimento do filho, as necessidades do filho, tudo aquilo que o filho precisa. E ela está sempre vivendo a vida dos outros, não a dela. A mãe, se a criança chora de madrugada, quem quer primeiro acordar? A mãe. Quando o João Vitor era pequeno, a gente tinha uma estratégia. Ele dormia do meu lado da cama, assim. Aí ele chorava, daí eu fazia que nem uma maquininha, assim, pegava ele, colocava ele para a mãe. Daí ele mamava, ela me acordava, eu pegava ele dela e colocava no bercinho de novo. Então eu também acordava, mas era uma estratégia que a gente montou. Mas quem dava o peito, quem ficava acordada, quem olhava, quem fazia arrotar, quem voltava para a caminha para dormir, era a mamãe. Sempre foi, sempre é a mãe. Todas essas coisas é sempre a mãe que faz. Por mais que o pai seja participativo, ajude, ele está no meio do rolo, mas sempre é uma função da mãe. É a mãe que se nega. É a mãe que nega-se a si mesmo e vive a vida do filho, não tem como. Mas hoje, uma mãe, ela não pode mais gerar o Salvador da humanidade, é verdade ou não? Não se pode mais gerar o Salvador, porque ele é único, não existe 2 Salvadores. Você já ouviu falar de 2 Salvador? Não existe. Há só um Senhor, há só um Cristo. A Bíblia diz que só há um mediador entre o homem e Deus, Jesus Cristo. Só há Ele, não há 2. Então ele foi gerado, tudo aquilo que havia de acontecer foi feito. Ele foi gerado, ele nasceu, ele cresceu, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele subiu aos céus e está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Ele vive e reina eternamente, glória a Deus por isso. E hoje as mães não podem mais gerar um Salvador. Mas quem as mães geram hoje?
Você já parou, mamãe, para pensar como é que foi a criatura que você gerou? Sim ou não? Como ele é? Quais são as características? Alguma mãe poderia, por favor, me ajudar e falar uma das características dos seus filhos? Por favor, mãe, não tenham vergonha, eu sei que vocês conhecem todas. Seus filhos são o quê? Amoroso, mãe só, tá? Tá louco para falar, né? Mas é ela, é a vez dela. Carinhoso, que mais? Ousado? Cadê? Qual dos três? Qual mais? Fala aí uma característica do seu filho, mãe. Inteligente, amoroso, educado. Verdade? Parece não. Que mais, gente? As mães não conhecem os seus filhos? Fala aí, mais uma só para a gente encerrar o assunto. Amigo. Essas são as características de uma pessoa boa, né? Nenhuma mãe falou assim, preguiçoso, relaxado. Claro, não vai expor o filho, né? Mas se for ver na lista lá no final tem, eu tenho certeza que tem, né? Mas a mãe não vai expor o filho, você viu? Ela não. Agora, se você pergunta para o pai fala, ele é preguiçoso, né? Mas a mãe não vai jamais expor os defeitos, até porque eu pedi qualidades, né? Mas existe uma qualidade que você não falou do seu filho, porque você não pode mais gerar o salvador da humanidade, mas quando você gera uma criança, você gera um ser imortal. Já parou para pensar que o seu filho é imortal? As mães são as pessoas que o Senhor colocou na terra para gerar os filhos imortais. Todos nós somos imortais, amém, irmãos? Ou viveremos eternamente reinando com o Senhor, ou a nossa eternidade como ser que não morre, a carne passa, apodrece, incha, né? Principalmente incha. Mas ela vai passar, antes de apodrecer ela vai inchar, ela vai criar bastante substância, depois ela incha. Então, a nossa carne, ela é isso aqui mesmo, ó, ela não tem muito o que fazer. Por mais que você tenha uma vida de exercício, vai chegar um dia que teu joelho não aguenta mais. Quem foi o atleta do século? Todo mundo diz que foi o Rei Pelé, não é isso? Onde ele está hoje? Está no hospital internado. Está doente, já não é a primeira vez, ele vem sendo internado ao longo do tempo. Por quê? Porque ele já está ficando velho, ele já deve ter 70 e bola, já sei lá quantos anos ele tem. Mas ele foi um grande atleta, mas agora a carne dele está caminhando para a cova. Igual eu e você, talvez ele esteja na fila antes que eu e você, mas nós estamos numa fila, se Jesus não voltar, iremos todos para a cova. Então, claro que Jesus vai voltar, mas se nós morrermos antes, já era, né? Então, assim seja. Mas, nossa carne vai morrer, mas o nosso espírito, aquele que vem do Senhor, e a nossa alma vai passar a eternidade, ou na glória com o Senhor, ou nas trevas, onde há pranto e ranger de dentes. Não há outra alternativa, por mais que você não acredite, você acha que Deus é bom, que não vai punir ninguém, que não vai prejudicar ninguém, mas essa é a realidade, isso está escrito. E o que está escrito supera aquilo que eu acho, supera aquilo que eu acho. O que está escrito é a palavra verdadeira do Deus vivo, e ela é insuperável. E achismos e outras coisas não fazem parte. Por isso que nós temos que prestar atenção e saber aquilo que está escrito na palavra, que é o que vale. Então está escrito que nós iremos passar a eternidade ou com Deus ou nas trevas eternas. Então, mãe, você gera um ser eterno. Qual é o significado da palavra cristão? Pequeno Cristo. Por que pequeno Cristo? Quando você vê um discípulo, você vê um pequeno seguidor dele, que é um seguidor daquele discípulo. Quando você vê um Cristo, que é o Cristo, você vê pequenos Cristos. Por que pequenos Cristos? Porque são seguidores do Senhor, são os discípulos do Senhor, são os cristãos deste século. Então, mãe, apesar de, ainda que você gere um ser eterno, você ainda pode ter gerado um pequeno Cristo. Olha que benção. Já parou para pensar isso? Você não gerou o Cristo Salvador da humanidade, esse foi só Maria, mas você gera pequenos Cristos, cristãos,
seguidores do Senhor, pessoas que têm o poder de influenciar outras pessoas para morar na glória com o primeiro Cristo, o único. Vocês já pararam para pensar nisso? Quando eu me deparei com essa verdade hoje à tarde, eu fiquei parado pensando, eu já sou meio bobo, eu fiquei mais ainda, eu fiquei pensando nisso, falei, Senhor, que coisa tremenda, uma mãe, ela não gera o Salvador, mas ela gera pequenos cristos, cristãos. A humanidade está cheia deles porque mães geraram e contribuíram para a formação do caráter dessas pessoas, para que eles se tornassem pequenos cristos, para que eles se tornassem cristãos. Uma mãe, então, não gera só um menino bonito, inteligente, amoroso, amigo, bondoso, carinhoso, colega e todas essas coisas. Isso aí todas as pessoas podem ser. Mas acima de tudo, você gera cristãos, pequenos cristos. Deus escolheu uma mulher entre milhões que existiam naquela época. Ele escolheu Maria para que fosse gerada nele o Salvador da humanidade, aquele, o primeiro e único, o Filho do Deus vivo, o Senhor, o Yeshua, o Emanuel, o Cristo, o Deus conosco, aquele que havia de morrer e padecer por nós, aquele que seria e ainda é um modelo para que todas as pessoas fossem iguais a eles. E agora, mãe, você tem, e teve, quem já é mãe, ou quem ainda não é mãe, tem essa autoridade, esse poder, para gerar essa pessoa dentro do seu ventre, para que esse pequeno Cristo seja gerado dentro do seu ventre, não apenas fisicamente, biologicamente, mas como alguém que necessita das qualidades que você tem, para que ele se torne um pequeno Cristo. Você quer ver um filho desandado e uma filha desandada? É ter uma mãe que não presta atenção naquilo que faz, é uma mãe que negligencia o seu chamado de mãe, é uma mãe que não cobre o seu filho de oração, que não educa o seu filho, que não ensina o caminho que ele deve andar, que não ensina ele a respeitar os mais velhos. Esse tem um futuro bem próximo com a maldade. Agora, quando a mãe é firme, é diligente e é responsável com as suas educações, com a sua educação, esse filho tem grandes chances de ser uma grande bênção, ou realmente um cristão, como diz. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Então, por isso, acima de qualquer ambição profissional, ser mãe é a maior missão que uma mulher pode ter na vida. Eu já vi muitas grandes mulheres, grandes, com cargos públicos enormes, donas de empresas enormes, com funções importantes. A presidente da Petrobras aí não era uma mulher, aí como era o nome dela? Graça Foster, é isso? Estou errado? É isso mesmo? Presidente nacional de uma das maiores empresas que nós tínhamos nesse Brasil antes dela ser saqueada. Ela era uma mulher. Mas o maior chamado que essa mulher ou qualquer outra poderia ter tido na vida é ser mãe. É ser mãe. O maior chamado que uma mulher pode ter na vida é ser mãe, é dar à luz a um filho, gerar um filho, cuidar desse filho, não negligenciar as necessidades básicas desse filho e suprir ele de todas as coisas. Essa é a função básica da mulher. Existem mulheres que têm seus projetos pessoais, que têm seus anseios, que gostariam de ter profissões exuberantes e almejam coisas grandes na vida, e não tem nada errado com isso, beleza, isso é legal. A mulher tem que crescer, alcançar o seu espaço mesmo, e trabalhar, e se for o caso, pagar um salário para o marido ficar em casa, né, aquela coisa toda. Não faz isso não, mulher. A responsabilidade é dele, continua sendo dele, vai ser dele para sempre. Deixa ele se forgar, não. Conheço um monte de marido forgado que a mulher trabalha, ele está batendo asa. Então a responsabilidade é do marido, mas a mulher também pode ter os anseios profissionais, não tem nada de errado com isso. Mas ela foi chamada por Deus para ser mãe. Não há momento mais lindo na vida de uma mulher do que ser mãe. Você quer ver, Lúcia, teve alguma coisa de especial na tua vida, mais forte, mais poderoso do que ser mãe? Não, Jean, tenho certeza que não. O Jean fez assim com o dedo. Coitado, mal sabia ele, né, Lúcia? Você não vai falar agora, que é para não constranger o menino, né? Eu não vou perguntar para minha esposa, porque eu sei que essa seria a resposta dele. E a senhora que já é vovó, olha lá que linda, ela já é vovó. Teve algum momento especial que superasse a graça de ser mãe na sua vida? Teve? Algo melhor do que ser mãe na sua vida?
E isso? Teve alguma coisa que foi mais forte do que ser a senhora ser mãe? Teve? O que foi? Você me assustou agora, achei que ela tinha. Foi a final do Campeonato Paulista de 1900. Não. Tem alguma mãe aqui que diz assim, ó, teve algo que foi muito melhor na minha vida, foi me formar na faculdade. Tem alguma mãe que possa dizer assim, ó, melhor do que ser mãe para mim foi aprender a andar de bicicleta. Tem alguma mãe que tenha algo que tenha superado o prazer de ser mãe? Tem alguma mãe? Alguma mãe pode dizer assim, ó, tem algo melhor do que ser mãe? Alguma mãe? Não tem, cara. Você não conhece uma mãe que fala isso. Tem pais que sim. Agora a mãe você não vê. A mãe você não há nada que supere isso na mãe. Não há nada que supere isso. Essa emoção, por mais que tenha sofrimento, que tenha dor, que tenha angústia, ela até se deprime depois da gravidez, mas não há nada que supere o choro de um filho, quando ela olha aquela criança. Eu lembro do meu segundo filho quando nasceu. Da Bruna eu não lembro muito bem, porque eu estava no mundo, era viciado em drogas e quase não via minha filha nascer, a minha primeira. Eu não vi realmente ela nascer, eu fui ver ela uns dias depois. E no primeiro ano de vida dela eu pouco acompanhei. É um tempo que não se volta mais, esse tempo já foi. Eu não consigo suprir isso da minha filha. Mas Deus trouxe o coração dela de volta para mim. Então hoje eu tenho uma vida completamente normal apesar disso. Mas o João Vitor, eu lembro que o choro dele foi o mais forte choro daquela maternidade daquele dia. Porque ele tinha uma boca muito grande. Até hoje ele é bocão. E eu lembro o dia que ele veio enrolado num pano azul da cor dessa cadeira, todo sujinho de sangue, e a mulher trouxe ele para mim na porta, e eu não sabia se eu pegava, se eu não, fiquei parado, olhando para o meu filho, e falei, cara, mais um filho. Daí a pouco ele voltou para dentro, e eu fiquei na porta assim, e a máquina fotográfica no bolso, nem lembrei, era daquela de fazer crack ainda, crack, não lembrei, cara. Aí acho que meu pai chegou depois, você tirou foto? Eu falei, tirei nada. Ele falou, rapaz, como é que vai lembrar? Como é que você lembra de tirar uma foto numa hora dessa? E aí depois ainda fui lá lavar ele e tudo, mas eu lembro disso, como é que foi, eu lembro de tudo isso, mas eu não consigo imaginar como é que foi ter sido para minha esposa, visto ele sair de dentro dela, ela gerou ele, e de repente ele saiu de dentro dela vivo, gritando, berrando, cheio de vida, com fome, querendo mamar, até hoje não parou de comer. O bicho bate forte, hein? Falar para você, dá prejuízo. Então, são coisas assim que a mãe, ela tem esse sentimento único, essa vantagem quanto aos homens. É lógico que a mãe também não vai entender qual é a alegria de entrar com o filho no campo de futebol e jogar uma bola, aquela coisa toda, que ela não vai entender isso, nós só que sabemos dessas coisas. Mas existem coisas que superam isso, que é a força de ser mãe. Isso é insuperável. A alegria de ter um filho guiado nos caminhos do Senhor, para uma mãe, eu acho que não há alegria maior de ver um filho nos caminhos do Senhor, um adolescente, um jovem, uma pessoa já casada, andando, seguindo os caminhos do Senhor. Eu vejo o Romarcos com os 3 filhos dele, seguindo o caminho do Senhor, deve ser maravilhoso para a Miriam, né? Nós também temos os nossos 2 filhos dentro da igreja, seguindo os caminhos do Senhor, do jeito deles, é claro, mas isso a gente corrige depois, mas eles estão seguindo, não tem outra opção para eles sabem muito bem disso. Não tem outra coisa melhor para uma mãe ver um filho bem encaminhado, um filho crescendo, estudando, prosperando, os caminhos de emprego se abrindo para ele, conhecendo uma namoradinha decente que agrade a sogra 100%, né? Um namorado que agrade a sogra, e ver os filhos crescendo, prosperando, casando, sendo pais, dando netos para a mãe. Isso é alegria insuperável para uma mãe. Triste para a mãe deve ser ver um filho viciado em drogas, um filho perdido, um filho homossexual ou qualquer outra coisa, além de que a mãe jamais vai deixar de amar esse filho. Eu tenho pela minha mãe, que nunca me abandonou quando eu estava nesses caminhos, e eu tenho mais ainda o exemplo da minha sogra, que teve um filho por mais ou menos uns 20 anos, né, amor? Uns 20 anos o meu cunhado andou nos caminhos das drogas, foi preso 2 ou 3 vezes, por último ficou 1 ano na cadeia. Perdeu tudo que ela tinha. Ela tinha 2 apartamentos, aposentada, 2 apartamentos, uma vida estável, carro zero, tudo tranquilo, não tinha mais nem um passarinho para dar água. Os 3 filhos casados, e esse menino dando trabalho, fazendo ela perdendo tudo que ela tinha.
E a gente brigava, eu ia lá, brigava com ela, porque ela chamava a gente para ajudar. Eu brigava com ela, a senhora tem que fechar as portas para esse vagabundo, falava para ela. Esse cara está acabando com a senhora precisa viver, pegar o seu dinheiro e viajar. Olha que conselho idiota que eu dava. Vai viver a sua vida, a senhora está morrendo, a senhora está envelhecendo por causa dele. Ela falava, eu sei, eu vou fazer tudo isso. A gente virava as costas, ela ia lá buscar ele na lata de lixo e trazia ele para dentro de casa. Como que a gente entende um amor desse? Só sendo mãe. Nunca abandonou o filho. As pessoas passavam com ele dentro do carro e mostravam um revólver na cabeça dele, falava assim, ó, é R$1.000 para a senhora pagar agora, senão eu vou matar ele. Se ela não tinha, ela pegava dinheiro emprestado do banco, ia lá e trazia o dinheiro para ele. Pagava todas as dívidas de vício que esse menino tinha. E por incrível que pareça, no carnaval de 2013, esse menino saiu da cadeia. E até agora, ele nunca mais pôs uma droga na boca. Ele tem 37 anos, 38 anos. E era uma coisa assim que eu, no alto da minha sublime fé, jamais acreditei que aconteceria. Jamais, por mais que eu tenha conhecido ele com 9 anos de idade, sei lá, 10, 12 anos de idade eu conheci ele, e vi ele caindo, e vi tudo que ele passou, eu não acreditava na recuperação desse jovem. É difícil para ele vir aqui porque ele trabalha muito, ele é vidraceiro, mas a gente já tem com ele acertado, o dia que ele vir aqui ele vai vir dar o testemunho dele aqui na igreja. Para vocês verem, um menino que saiu do lixo, bandido, roubava para usar droga, foi preso, puxou cadeia, e hoje é transformado há mais de 2 anos. E sabe onde ele vai agora? O caminho dele agora é trabalho e igreja. Ele se converteu, conheceu o Senhor Jesus verdadeiramente, e ele já tinha sido apresentado para ele várias vezes o Senhor Jesus, assim, de uma forma em clínica, de recuperação. Agora você tem que seguir isso aqui. Pegavam a Bíblia, enfiavam dentro da goela dele, você vai ser crente, agora tá bom, aleluia, aleluia, aleluia. Enfiavam a mão no bolso, pegavam uma pedra de crack e fumavam, e aí ia embora, sumia 2, 3 semanas fora de casa, queimava tudo que tinha, perdia carro, dinheiro, tudo. Ele e a esposa, era ele e a esposa viciados. E sabe, 2 pessoas que nunca desacreditaram deles, a mãe da menina, a mãe da esposa, e a minha sogra. Nunca desistiu. Por mais que a gente brigava, eu ia lá, eu brigava, a senhora é uma burra, dona Darcy. Olha o que esse cara está fazendo para a senhora. E ela ficava quieta, ela me ouvia, me abraçava, chorava, me agradecia, só você mesmo que está aqui comigo nessa hora. Virava as costas e ia lá buscar ele na favela. Quantas e quantas vezes essa mãe jamais abandonou o filho. Jamais abandonou o filho. Eu questiono às vezes o fato dela pagar tudo que ele fazia, sabe? Ela poderia ter sido mais dura, mas já era tarde. Isso a gente tem que fazer enquanto eles são pequenos. A gente tem que educar os filhos, a mãe educa o filho enquanto eles são pequenos. Depois que ele cresce, ele já formou o caráter dele no coração, não tem muito o que fazer. Só amar. Só o amor que essa mulher desprendeu para o filho. O amor que ela tinha contra esse menino. E superou todas as besteiras que ele fazia. Tudo aquilo que ele havia perdido superou, o amor que ela tinha por ele superou. E ela se manteve firme, inabalável, e hoje ela é alegre, porque ela tem ainda não, mas ela tem um pastor dentro de casa. Ele trabalha lá na quarta-feira, ele tem a célula, na quinta tem uma espécie de acolhida na igreja dele, que é com drogados e ex-drogados, ex-prostitutas, e ele trabalha no apoio. Então agora ele faz a obra, porque não tem opção dele sair dali e viver uma vida normal. Ele tem que se enfiar mesmo nos caminhos do Senhor e seguir essa palavra. E glória a Deus por isso. Mas quem foi a pessoa que acreditou nele em todo o tempo? É sua mãe. Mais ninguém. O pai já era falecido e não tinha mais quem acreditar. É sua mãe. A minha mãe olhava para mim quando eu chegava drogado em casa, sujo, 3, 4 noites dormindo na rua, sem tomar um banho. Ela me recebia com uma cara de brava, assim, sabe? Eu lembro da expressão dela, a sobrancelha dela quase grudava no nariz, e ela tremia quando ela falava comigo. Ela falava, cria juízo, guri, o que você está fazendo com a sua vida? E brigava, gritava, e a hora que eu subia, daí a pouco ela vinha perguntar se eu estava com fome. Ela nunca desistiu de mim. Mãe não desiste de um filho. Nenhuma mãe é capaz de desistir de um filho, a não ser que não seja mãe, a não ser que a maternidade tenha sido um acidente na vida dela, que acontecem acidentes. Tem mães que se acidentam, tem mulheres que se acidentam e são mães, aí abandona filho, joga filho no lixo. Isso não é mãe, isso é um acidente.
Isso é um fruto de uma batida, de um acidente, de uma catástrofe. Isso não é mãe. Ela nunca desistiu de mim, ela me esperava. Eu chegava em casa, a primeira pessoa que vinha abrir a porta era ela. Eu cansei de ver ela vindo de ônibus atrás de mim, onde ela sabia que eu estava. Eu me escondia no meio do mato, escondia atrás do muro, e ela procurando, com aquela carinha sofrida dela. Minha mãe envelheceu uns 10 anos por minha causa. Muito mais do que isso. Sofreu, que eu causei vergonha para ela. Eu causei sofrimento. Mas ela nunca desistiu de mim. A minha mãe nunca desistiu de mim. E hoje ela tem muita alegria quando ela fala comigo. Eu não sou a melhor pessoa do mundo, mas eu sou muito melhor do que eu era. Aleluia! Glória a Deus. Não sou mesmo, estou longe de ser a melhor pessoa do mundo. Quem convive comigo sabe. Mas eu sou muito melhor do que eu era. Eu não faço metade das coisas ruins que eu fazia. E hoje eu tenho prazer em falar com ela. Hoje eu falei com ela à tarde, estava todo mundo lá, meus irmãos, na casa dela lá em Curitiba, e ela estava felizinha da vida. Porque estavam os filhos lá, 2 só, né? Com ela lá, os netos, a minha filha estava lá com ela. Isso para ela é uma alegria. E acho que para qualquer mãe receber os filhos, os netos, agora ela já tem os maridos dos netos que estão lá com ela. E a vida continua. Mas aquele sentimento dela de ter gerado filhos e os filhos terem se transformado em boas pessoas, não há nada que pague isso. Se eu perguntar para minha mãe, eu tenho certeza. Mãe, você troca isso tudo aqui que você sente hoje, de ver todos os seus filhos casados, bem casados, realizados. Não tem nenhum rico na nossa família, sabe? Não tem mesmo. Mas está todo mundo bem, ninguém passa fome, está todo mundo se arrumando, comprando a sua casinha, cada um com seu carrinho. Tem uns melhores, outros piores, mas ninguém está passando necessidade, ninguém, graças a Deus. Eu pergunto para ela assim, eu tenho certeza, se eu perguntar para ela, mãe, você troca isso tudo aqui por uma riqueza grande? Ela não vai trocar. Você trocaria pelo bem dos seus filhos uma riqueza grande, Lúcia? Alguma mãe trocaria? Falar assim, não, eu se tivesse um bilhete sorteado da Mega Sena, eu entregava meus filhos para ser morto, queimado, sei lá, qualquer coisa. Não há bem, não há honra maior para uma mãe do que receber a notícia de saber como é que estão os seus filhos. Saber que sempre esteve o reconhecimento de um filho em falar para a mãe assim, mãe, eu só sou o que eu sou hoje, porque a senhora sempre esteve do meu lado, a senhora nunca me abandonou. Quantas vezes você já falou isso para sua mãe? Dizer para ela assim, mãe, muito obrigado. Olha o que a senhora fez por mim. Quem faria isso? Só a senhora. Quantas vezes você já falou isso para sua mãe? Mãe, muito obrigado. Muito obrigado, mãe, pela senhora ser quem a senhora foi e ter tido essa paciência que a senhora teve comigo. Biblicamente, a missão das mães é gerar os filhos, que nós já aprendemos agora que são imortais e podem ser pequenos cristos. Gerar esses filhos, dar luz a esses filhos, educar esses filhos, alimentar, dar amor, proteção, consolar. Tem uma passagem em Isaías 66, capítulo 13, não vai dar tempo da gente ler. 66, capítulo 63, 66, versículo 13, que diz que no último dia, ele está narrando o último dia, e ele diz que o consolo que a cidade de Israel, ou seja, o remanescente, os filhos do Deus vivo que estarão passando e recebendo a eternidade com o Senhor, o consolo que essas pessoas irão receber é semelhante ao a uma mãe que consola um filho. Olha a comparação que ele faz. Então ele está dizendo que quando uma mãe consola um filho que sofre, que tem tristeza, é algo divino. Só uma mãe pode consolar um filho como uma mãe consola. Leiam essa passagem, leiam todo o capítulo 66 de Isaías em casa e entendam, e no versículo 13 ele fala que o consolo que uma mãe exerce é semelhante a esse consolo do último dia, que as pessoas irão receber no último dia. Apesar de terem passado sofrimento a vida toda, terem aberto mão de tudo aquilo que eles gostavam para seguir ao Senhor, eles serão consolados da mesma forma que uma mãe consola um filho. Então, Deus compara o poder e o amor que a mãe tem de consolar o filho com algo que Ele mesmo vai fazer com a sua igreja. É poderoso isso. E a mãe também tem o papel de educar, de ensinar, exortar, edificar, corrigir e repreender. Provérbios 31:1 fala sobre isso.
Quando ela começa o capítulo 31 de Provérbios, quando ele começa a ser lido, ele diz assim, ó, palavras do rei Lemuel que ele aprendeu da sua mãe. E aí ela fala, meu filho, faça isso. Os 9 primeiros versículos, se eu não estou enganado, ele fala sobre isso. Depois ele começa a falar sobre a mulher virtuosa, quem achará? Aí ele começa a descrever a mulher virtuosa. Mas antes, a mãe desse rei Lemuel, que não era um rei judeu, não era um rei da nossa linhagem, da linhagem judia, ele começa a receber esses conselhos da mãe. Ele escreve esse Provérbios 31, dizendo assim, palavras que o rei Lemuel recebeu da sua mãe. E a mãe instrui o filho. Então o papel da mãe é corrigir. Quantas vezes a minha mãe me cortou de cinta? Rapaz, e ela batia doída, hein? Quem já apanhou da mãe? Levanta a mão aí. Nunca apanhou? Quem nunca apanhou da mamãe? Rapaz, minha mãe acho que fazia musculação nas minhas costas. Não adiantava muito não, mas ela batia. Então, às vezes bater não é corrigir, gente. Então, o papel da mãe é corrigir. Quando for necessário, ela tem que dar uma fustigadinha, dar uma castigadinha com a vara. Mas o papel da mãe é sentar e corrigir, ensinar o caminho, ensinar a doutrina, pegar a Bíblia e ensinar ao filho, a mostrar o que o filho está fazendo errado pela palavra do Senhor. Esse é o papel da mãe. Ensinar com paciência, né? Tem aquele versículo que diz lá de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar. Quando ele crescer, não se esquecerá dele, ou quando for moço, jamais se esquecerá dele, ou se desviará dele. Então é papel da mãe também ensinar o caminho do Senhor aos seus filhos. Existem mães, aí se você for ver, tem 2 tipos de mãe, a mãe verdadeira e aquela que aconteceu um acidente, como eu já disse, o acidente na mãe. Então, as mães que abortam, as mães que jogam os filhos fora, as mães não, as mulheres que dão em adoção, que maltratam, que abandonam. E tem aquela mãe que não faz nada disso, mas ela abandona o filho mesmo estando com ele. Ou a mãe que expõe o filho à vergonha pelas suas atitudes, a mãe que se entrega à prostituição e desonra o seu filho com o seu procedimento. Esse é o pior abandono, você tem uma mãe em casa que faz todas essas coisas, abandona o seu filho e se entrega à prostituição e aos erros dessa vida. E o filho entende e sabe tudo isso que a mãe faz. E é pior do que o abandono. É pior do que o abandono. Eu conheço a história de muitas mães que ficaram viúvas jovenzinhas, e nunca mais se casaram. Não é uma ordem isso, tá, irmãos? Se aconteceu isso, você tem mais é que casar mesmo depois de viúva, eu acho que tem sim. Mas existem mães que não, abrem mão e fazem um luto e jamais se encontram com alguém, e honra os filhos e honra a memória do falecido. Tem um ditado de uma senhora aí que diz que quem fica viúva é quem morre, né? Não quem... Minha esposa fala isso para mim, fala, olha, quem fica viúva é quem morre. Aí eu fico até meio preocupado, né? Acho que não posso morrer, senão alguém vai ocupar a minha vaga na garagem. Mas brincadeiras à parte, a mulher tem todo o direito de fazer isso. Depois que o marido morre, se acontecer isso, ela pode se encontrar em novo matrimônio. Mas existem mulheres que pela honra dos filhos, elas permanecem castas. Elas permanecem naquele mesmo relacionamento, usam aliança e honram seus filhos à memória do marido. E não se entregam jamais à prostituição e a outras coisas. E existem mães que abandonam os seus filhos dessa forma. Mesmo vivas, elas abandonam os filhos dessa forma, com o seu procedimento errado. E existe também a grande maioria das mulheres que honram a dádiva que receberam de Deus. Os exemplos bíblicos de mulheres ruins, já ouviram falar de Agar? Quem era Agar? Agar era escrava de quem? De quem, gente? De Sara. Agar, ela teve um filho chamado Ismael. E o que ela fez com esse filho quando houve uma briga entre Sara e Agar? Ela saiu da casa de Abraão e ela abandonou esse filho para quê? Para que ele morresse. O nome de Agar quer dizer voo. Ou seja, a gente começa a ver a primeira mulher avoada da história. Porque ela achando que seu filho ia morrer, ela abandonou. Alguém que Deus havia prometido algo sobre a vida dele, uma bênção sobre a vida desse rapaz. E ela abandonou.
Uma outra mãe que também não é um exemplo muito bom, que é uma mãe sectarista, uma mãe que fazia divisão entre os filhos, era Rebeca. Ela amou mais quem? Quem, irmãos? Escola Bíblica Dominical? Jacó. Escola Bíblica Dominical. Ela amou mais Jacó do que Esaú. Qual é a mãe, se eu perguntar aqui, você ama mais um filho do que o outro? A senhora ama mais um filho do que o outro? Deveria. Não, mentira. É boazinha. Você ama mais um filho do que o outro? Miriam ama mais um filho do que o outro? Essa mãe amou. Ela amava mais Jacó do que Ismael. E deu uma grande confusão familiar. Existia Esaú, desculpa. Obrigado. Existia Escola Bíblica Dominical. Existia uma grande confusão nessa família. E até mesmo uma promessa e uma ameaça de assassinato por conta dessa discussão, porque Jacó roubou a bênção da primogenitura de Esaú, e aí esse jurou matar Jacó, e Jacó teve que fugir. Veja o que um relacionamento e uma atitude errada de uma mãe pode causar numa família. Você acha que Deus, para abençoar aquela nação de Israel, precisava fazer com que o irmão brigasse com o outro? Você acha que ele não poderia fazer isso em paz? Que o filho da primogenitura desse os 12 filhos, e esses 12 filhos se transformassem nas 12 tribos de Israel, e essas 12 tribos enchessem a terra, e essas 12 tribos povoassem a terra da Palestina, que depois veio a ser a Israel. Você acha que precisaria ter uma confusão dessa, de um irmão ameaçar o outro? Tanto é que uma das passagens mais lindas do Velho Testamento foi quando Jacó se encontrou com seu irmão Esaú. Ele veio, se ajoelhou, ofereceu tudo que tinha e houve ali uma reconciliação entre os dois. Mas a Bíblia diz lá no livro de Hebreus que Esaú, mesmo chorando, não alcançou misericórdia. Talvez o coração dele tenha se endurecido tanto com essa situação que ele não alcançou a misericórdia de Deus. Quem sabe isso não foi fruto de uma criação que ele recebeu diferente. Minha mãe não me amou e eu não sei amar ninguém. Se a minha mãe não me deu amor, eu não sei amar ninguém. Talvez tenha sido isso não está escrito, mas foi provavelmente o que tenha acontecido. Exemplos bons, a mãe Sara, que foi a mãe símbolo da fé. Por que símbolo da fé? Ela já era de idade avançada. Deus havia dito para ela que ela receberia e daria à luz a um filho. E ela recebeu e deu à luz a um filho. E esse filho dela, a partir dessa promessa que ela creu no coração e recebeu essa promessa, encheu-se toda a terra, e a descendência de Abraão foi tão numerosa como a areia do mar e como as estrelas do céu. E ela também está citada lá em Hebreus capítulo 11, na galeria dos heróis da fé. Existe uma mulher que ousou crer em Deus, crer numa promessa do Senhor, mesmo diante de um marido velho, e mesmo diante do seu próprio ventre ele já adormecido, não teria como mais ela dar à luz, ela já era velha, avançada em idade, e ela deu à luz a um filho, e foi mãe ainda de muitas nações, que Abraão foi o pai de muitas nações, e a partir dela, desse filho, é que se originaram as nações. E teve uma outra mulher, quem já ouviu falar de Rispa? Escola Bíblica Dominical. Agora eu deitei em vocês, tá ligado? Já ouviram falar de Rispa? Nunca? Ninguém? Rispa, no segundo livro de Samuel, no capítulo 21, de 8 a 14, conta, essa era uma das concubinas do rei Saul. Rei Saul tinha várias mulheres, rei Saul já era morto, ele e seu filho Jonathan, e essa era uma das concubinas. E por questões políticas houve uma guerra, e os filhos dessa mulher, 2 filhos, junto com mais 3 homens, foram entregues aos gibeonitas, e esses 5 homens foram enforcados publicamente. E sabe qual que era uma das grandes desonras do Velho Testamento? Era que quando morresse um prisioneiro de guerra, ele não fosse enterrado, ele fosse jogado no chão para que os bichos comessem a carne dele. E se não houvesse a ordem de alguém para que se enterrasse um prisioneiro de guerra, ninguém faria, ninguém poderia tocar. Sabe o que essa mulher fez quando seus 2 filhos morreram? Morreram os 2 filhos dela, foram jogados lá no relento. Ela pegou um pano, cobriu os 2 filhos e ficou por 6 meses do lado do corpo desses filhos, enxotando todas as aves de rapina que vinham para comer a carne e todos os animais que vinham de noite para devorar.
6 meses do lado de 2 mortos, porque eram os filhos dela e ela não queria que esses filhos fossem desonrados de serem comidos de bicho. Lógico que eles apodreceram e só sobrou os ossos. Mas quando o rei Davi soube dessa história, quando o rei Davi ficou sabendo dessa história, ele mandou pegar os ossos desses meninos, junto com os ossos do rei Saul e do filho Jonatas que haviam sido roubados. Trouxe todas essas ossadas e enterraram juntos. Então esses meninos receberam enterro de rei. Que para nós hoje não tem muita diferença se é enterrado num grande túmulo, num túmulo menor, não tem muita diferença para nós. Mas naquela época, para uma mãe ter os seus filhos enterrados como honra de reis, era muito bom para ela. Eles não poderiam, isso seria uma desgraça para ela, se eles fossem enterrados ou eles fossem comidos de bicho, como indigentes, como pessoas sem importância, como prisioneiros de guerra. Eles receberam esse enterro de honra, e ela ficou muito feliz, por uma atitude dela. Quantas mães vocês conhecem que fariam isso pelos filhos? Ou quantas mães que vocês conhecem que abandonaram os filhos mesmo vivos? O filho está vivo, jogou no lixo. O filho está vivo, deu para adoção. O filho está vivo, fez aborto antes de nascer. Ou jogou no rio. Quantos casos a gente já ouviu disso? A mãe amarra o filho num saco, joga com uma pedra para afundar e morrer no rio. E essa mãe protegeu a honra dos filhos através de uma atitude heróica, ficou do lado. E aí eu pergunto para vocês, o que a sua mãe representa para você? No começo eu disse que para alguns ela representa saudade, mas para nós, para mim principalmente, ela representa a alegria, porque minha mãe ainda está viva. Minha mãe vive. Dona Maria Isaura Braguin de Brito. Ela é viva ainda. Tem seus 60 e bolinha já, quase 70, mas está lá. Costureira, criou os filhos, nunca deixou faltar nada. Nós somos felizes por ter a nossa mãe aqui. Quantos ainda tem a mãe viva? Levanta a mão. Alguém pode dizer assim, minha mãe está viva, mas ela é uma desgraça na minha vida. Alguém pode dizer isso? Não, né? Então, se a sua mãe é viva, você deve pelo menos reconhecer o trabalho que você deu para ela. Você, poxa, eu dei tanto trabalho para você, mãe. Você lembra disso? Trabalheira que você deu para sua mãe? Talvez você não for um viciado em droga, mas talvez você tenha sido um mau aluno. Talvez ela teve que ficar até umas horas ensinando matemática para você, que não entrava na sua cabeça quando tinha de mais com menos. Talvez você foi doentinho quando você era pequeno e você passava mais tempo no hospital do que em casa. A tua mãe tinha que ficar cuidando de você. Talvez você chupou chupeta até os 6 anos e seus dentes ficaram tortos e ela cuidava de você, escovava seus dentes. Talvez ela tinha que passar pomadinho no seu popô quando você já era grandinho. Ela fez tudo isso por você. Trocou seu cocôzinho. Você fez ela sofrer, legal. E você reconhece isso? Você reconhece o trabalho que você deu para ela? Você honra a vida dela, como diz em Êxodo capítulo 20, honra teu pai e tua mãe, para que te prolongue os seus dias sobre a terra. Você honra o seu pai e a sua mãe? Você é grato a Deus por ela, você ora por ela, você ouve os conselhos que ela ainda te dá? Você faz isso por ela? Porque ela orou, a minha mãe orou muito por mim, a minha mãe orou muito por mim. A sua mãe provavelmente deve ter orado, rezado ou feito pelo menos alguma coisa por você, para que você fosse alcançado. E você faz a mesma coisa por ela? A sua mãe nunca te abandonou. Quando ela ficar velhinha, gaga, começar a espirucar na cabeça, você vai colocar ela no asilo? Porque a vida é assim, a gente cresce, nasce bobo, né? Não sabe o que está fazendo, gugu, dadá, caguei, e alguém me limpa, pelo amor de Deus. E aí você cresce sem noção das coisas. E aí você vai começando a criar dente, e aí você vai crescendo, vai pegando o jeito das coisas, cresce, alcança a idade adulta, e depois começa a perder os dentes, começa a cagar na calça de novo e começa a ficar bobo. Muita gente acontece isso. Quando você era pequeno, sua mãe não te abandonou nessas circunstâncias, e você vai abandonar a sua? Ou seu pai, ou sua mãe? Você entende que a gente não faz pela nossa mãe o que ela fez por nós? Muitas vezes a gente abandona. A gente não dá bola, não, senão é um problema meu. Eu tenho que criar aqui a minha vida aqui, ó. Não tenho que ficar perdendo tempo com isso, não. Isso é um problema dela. Ela não se cuidou, ela que não fez previdência, ela que não guardou dinheiro. Por que ela não guardou dinheiro? Porque você gastou tudo. Suas roupinhas de marca, seus tênisinhos bonitos, seu colégio. Você pedia, você não tem dó dela, você pede. Mãe, me dá logo esse negócio aí, mas custa 500 conto, mas não interessa, mãe. Dá o couro das costas lá e eles vão vender para você.
faz em 30 prestação, paga 20% de juros ao mês e me dá isso aí logo. E aí quando ela precisa de alguma coisa, você vai dar alguma coisa para sua mãe, você dá? Deixa faltar alguma coisa na casa dela? Nós temos que pensar nisso, irmãos. A verdadeira religião é cuidar da viúva. É escrito. A nossa mãe. Os deveres dos filhos vêm de obediência, bendizer as nossas mães, honrar, ter respeito por ela. Isso está tudo na Bíblia, Gênesis 28, Provérbios 30, Êxodo 20, Levítico 19, isso tudo está na Bíblia. Não vou ficar lendo todos os versículos, porque tem bastante coisa para a gente ler, então só queria passar por cima para você entender. Mas os filhos também não devem ferir as suas mães. Já viu o filho ferir a mãe? Aqui nesse contexto de Êxodo 21, 45, fala de ferida física mesmo. Mas existem filhos que ferem as mães com palavras, que maltratam as suas mães, não honram as suas mães. Quando a mãe pede, não faz, desobedece, mente, negligencia. Isso mais para os adolescentes. Os grandãos aí já são donos do próprio nariz, não acontece muito isso. Mas os adolescentes mentem para as mães. Mãe, eu vou dormir na casa da minha amiga e vai para a festa. Mãe, eu vou para a igreja hoje e vai para a balada. Mãe, eu estou saindo com a minha amiga e está saindo com o amigo. Mãe, me dá dinheiro para comprar uma apostila no trabalho e é para tomar um goró na esquina. Mente, negligencia, esconde, rouba. Então ele pede para que você não fira sua mãe, não roube, não mande ela embora da sua casa e não envergonhe a sua mãe. E eu volto a dizer aqui como eu fui motivo de vergonha para minha mãe. Eu lembro um dia que ela foi chamada na escola, eu nem sabia de tantas vezes que ela já tinha ido. Ela entrou na sala de aula, eu estava sentado, eu sentava no meio da sala. Ela entrou na sala de aula assim, ela nunca tinha entrado na minha sala, mas parece que ela tinha um radarzinho assim. Ela entrou e ela olhou direto para onde eu estava, assim, ela olhou para mim. Assim. E ela não estava com um semblante bonito, ela estava com o rosto descaído, porque ela tinha sido chamada na escola por causa de um filho que estava fazendo besteira. Tinha ido mal na prova, tinha brigado, tinha desrespeitado o professor, tinha feito um furdunço na escola. Ela foi chamada. Ela foi na sala da mesa da professora, ela me olhou, abaixou a cabeça, a sala inteira ficou quieta, porque todo mundo conhecia minha mãe, que ela vivia na escola. E ela foi na mesa da professora, ela pegou um papel, assinou o que tinha que assinar, botou aquilo no peito assim, ó, olhou para mim de novo e foi embora. E aí eu fiquei pensando, eu nunca me esqueci do rosto da minha mãe aquele dia. Eu não consigo me esquecer. E eu não quero esquecer, porque aquilo faz lembrar o que eu era e a vergonha que eu fiz ela passar. Ela deve ter ficado terrível, o sentimento que ela deve ter tido naquela noite, naquela tarde. Ela foi embora, eu cheguei em casa, eu perguntei o que ela tinha ido fazer lá, ela só me contou assim, eu fui lá ver como é que você estava. E falei, daí mãe, como é que tá? Ela falou assim, eu prefiro nem comentar, eu vou te mostrar. Daí tinha lá um monte de advertência que eu tinha falsificado a assinatura dela, ela pegou tudo, eles entregaram tudo para ela, minha casa caiu. Mas isso não é bonito, cara. Isso foi vergonha para ela. Eu trouxe vergonha para minha mãe. Como eu disse no começo, a maior alegria de uma mãe é ver um filho sendo bem visto na sociedade, um filho crescendo, um filho se formando, um filho alcançando um bom emprego. E eu não fiz isso, eu dei um mau exemplo para ela. Eu dou alegria para minha mãe faz uns 10, 15 anos no máximo. Antes não. Até o ano 2000, com 26 anos, eu só dei tristeza para ela. Depois eu comecei a dar um pouco de alegria. Mas ainda não pagou, eu acho. Você entende que a gente perde a oportunidade? Depois, quando a mãe da gente vai embora, quando ela morre, a gente fica com o nosso coração tudo cheio de amargura. Porque faltou alguma coisa. Faltou entregar algo que eu tinha que entregar, faltou eu dizer algo que eu tinha que dizer, faltou eu fazer algo para ela que eu tinha que fazer. E a gente perde tempo. E aí eu não coloco só as mães, eu coloco os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor, que nós negligenciamos. E essas pessoas não são eternas, um dia elas podem morrer e a gente vai ficar com um nó bem aqui na garganta porque a gente não fez tudo aquilo que elas mereciam. Porque a gente foi egoísta, a gente amou a nós mesmos antes de amá-los. E a gente deixa de fazer para as pessoas aquilo que elas deveriam receber e nós não fazemos. Nós somos tão egoístas, somos tão crianças que fazemos só a nossa vontade. Não fazemos aquilo que as pessoas querem. Esse respeito que o homem deve ter, o homem e a mulher devem ter com a mãe, ele vai até o casamento. Depois que ele casa, o primeiro relacionamento que ele deve ter é com a esposa ou com o marido. Por isso que a Bíblia diz, portanto, deixe o homem, o seu pai e a sua mãe, una-se a sua mulher e ambos serão uma só carne.
Porque a partir desse momento a mãe pode atrapalhar. Não que a sogra seja uma desgraça na vida, não é de jeito nenhum. A minha, eu até achei o nome dela numa cidade aqui do interior, Cascavel, aqui, uma cidade boa, mentira. A sogra é uma benção na minha vida, de verdade mesmo. Eu falo brincando isso, mas a minha sogra não tem nada de Cascavel, ela é uma mãe para mim, eu amo muito ela. Então, de vez em quando ela vai ali, mas mas brincadeiras à parte, irmãos, esse relacionamento que o filho tem, esse cordão umbilical ainda que está grudado na mãe, ele deve ser rompido. Você não pode negligenciar sua mãe em nada, em nenhuma necessidade dela, mas agora todas as suas forças são voltadas para sua esposa. Seu relacionamento primordial agora é com a sua esposa, não mais com a sua mãe. E existem casamentos sendo destruídos porque o marido e a esposa valorizam ainda mais a opinião da mãe do que a da própria esposa. E ficam lá mamando na mamãe até 70 anos de idade. A mãe já está querendo morrer, ele não deixa a mãe morrer porque ele quer mamar mais. Isso não pode acontecer. Agora você é casado, seja homem, seja mulher e viva a sua vida. Não negligencie o que você tem com a sua mãe, mas seja homem ou mulher e viva a sua vida. Amém, irmãos? Essa foi uma palavra que eu trouxe para a gente entender um pouco. Tem uma palavra que resume tudo isso, chama empatia. Empatia é você sentir as dores dos outros. Empatia é você andar com o sapato dos outros. É você entender os problemas alheios e tentar pelo menos se colocar no lugar dos outros. Isso é empatia. Então eu tento me colocar no lugar da minha mãe às vezes, e entender o que ela passa, e as semanas que eu fico sem ligar para ela, e as semanas que eu fico sem dar uma notícia para ela. Será que ela fica bem? Por mais que ela saiba que está tudo bem, senão eu já teria ligado, mas ela fica com o coração apertado porque não recebe uma ligação de um filho. Então quando daqui a alguns dias, a minha filha já se casou, já está longe, e às vezes ela fica 2 ou 3 dias sem mandar nenhuma mensagem para mim, e eu fico angustiado. Eu fico, poxa, cadê minha filha que não liga para mim? Quando é o próprio João Vitor, que às vezes está dentro de casa, de vez em quando ele manda uma mensagem, opa, mensagem do meu filho: pai, tem que pagar a faculdade. Fala, lembrou do pai. Mas essas coisas, a gente não pode deixar que o tempo monte em cima da gente e acabe com isso. Nós temos que ter um relacionamento, lembrar dos nossos pais enquanto eles ainda estão vivos. Não esqueça da sua mãe. Já falaram com a sua mãe hoje? Alguém ainda não falou com a mãe? Não precisa levantar a mão para não ficar feia a coisa. E se você não falou, faça isso assim que você sair daqui. Depois que você for embora, ligue e fale o quanto ela é importante para você. Não precisa nem dar feliz dia das mães, que ela não vai querer. Se você ligar e falar assim: mãe, isso é muito importante para mim. Eu lembrei da senhora o dia todo, hoje eu estava com muita saudade, eu queria te dar um abraço, mas a senhora está longe, então vá um beijo aqui pelo telefone mesmo. E fale alguma coisa para ela ouvir. Pode ter certeza que ela vai dormir feliz. Porque as coisas pequenininhas alegram o coração da mãe. Não precisa muita coisa não. É verdade ou não é, mães? Lógico, um relógio caro, um celular, essas coisas supre toda a necessidade, mas um abraço às vezes faz bem. E aí tem uma outra pergunta que eu gostaria de fazer para você: o que a minha mãe representa para mim? Que eu já fiz isso 2 vezes, essa é a terceira. E para algumas mães e para alguns filhos isso pode ter uma resposta que chama frustração. O que sua mãe representa para você? Nada. Para alguém pode ter isso. Nada, ela me abandonou. Ela nunca deu atenção para mim. Ela tinha um monte de namorado, nunca me olhou. Ela não estava comigo quando eu precisei. Minha mãe não representa nada para mim. Nada. Não lembro da minha mãe. Não tenho prazer em lembrar da minha mãe. Pode ter certeza que isso pode ser um sentimento aqui, irmãos. Eu queria encerrar lendo um versículo que está em Hebreus capítulo 12. Gostaria que vocês lessem comigo. Capítulo 12 de Hebreus, versículos 14 e 15, que diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem as quais, ou sem a qual a santificação e a paz com todos, ninguém verá a Deus.
se não houver paz com todos, e se não houver santificação, ninguém verá a Deus. É lógico que o contexto que nós estamos falando é relacionamento mãe e filho. Às vezes a tua mãe fez alguma coisa que para você tenha soado como algo ruim, e você não gosta de lembrar dela por causa disso. Mas pode ser que nesse mesmo contexto, alguma outra pessoa pode ter te causado mal. E uma coisa que falou muito forte no nosso coração essa semana foi o perdão. Muito forte. Nós fomos ministrados sobre o perdão essa semana. Eu digo nós, o nosso grupo familiar. E tem gritado no meu coração desde aquele dia essa palavra, perdão. Esse versículo ele diz assim, siga em paz com todo mundo e siga também a sua própria santificação, senão você não verá a Deus. Como ver a Deus fisicamente? Não, você não verá a Deus manifestando na sua vida. E depois ele diz assim, e tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que é se privar? Eu preciso me privar de alimentos para que eu não exploda. Então, para eu fazer um regime, eu tenho que me privar de algo. Não é assim, irmãos? Vamos comer uma pizza? Não, eu preciso me privar de gordura, eu vou comer salada. Vamos aqui comer um hambúrguer? Não, eu preciso me privar dessas coisas e comer comidas saudáveis, senão eu vou explodir. Então eu me privo daquilo que eu gosto. Então ele está dizendo assim, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus. O que ele está dizendo assim? Você, por escolha própria, vai dizer assim, não Deus, obrigado, eu não quero a sua graça. É isso que o versículo está dizendo. Não é isso que o versículo está dizendo? Cuidem de que ninguém se exclua da graça de Deus. Se exclua. Na minha versão diz se privem. Se exclua. Eu me excluo da graça de Deus, porque eu resolvi não seguir a paz com todos. Ou seja, com a minha mãe, ou com os meus amigos, ou com qualquer que seja a pessoa com quem eu convivo. E eu agora resolvi criar uma parede. Eu crio uma parede aqui entre eu e o Leandro aqui. Eu não quero conviver com o Leandro. E existia uma parede. E eu falei isso com os jovens ontem. Existia uma parede entre eu e o Leandro. Nunca ninguém tinha prejudicado o outro, era uma bobeira. Eu achava que ele era feio, ele achava que eu era bobão. E a gente não pôde, nesses 2 anos que eu estou morando aqui, desenvolver uma amizade. Quanto que nós perdemos, hein, Leandro? Quanto que a gente perdeu? Quanto que a gente perde de conviver com as pessoas que estão ao nosso lado, porque a gente constrói parede de isolamento. A gente se isola da nossa família, a gente se isola dos nossos amigos, a gente não entende os motivos das nossas mães quando a gente priva isso e fala assim, mãe, eu não quero ter relacionamento com a senhora, porque a senhora não foi a mãe que eu queria, a senhora não me deu aquele autorama quando eu tinha 9 anos e eu estou birrado com a senhora. E aí ele diz assim, cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, raiz não é o fruto, raiz não é a árvore toda, raiz, é o início, uma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por essa simples raiz de amargura no seu coração, muitos, como está dizendo ali, sejam contaminados. Muitos sejam contaminados. O que é a amargura? Amargura é uma falta de perdão de longa data, que a gente deixou transformar num sentimento antigo. Talvez você fale assim, mas eu não reconheço essa palavra falta de perdão, eu perdoei todo mundo, está tudo certo. Mas tem uma palavra que pode incomodar o seu coração, o nome dela é decepção. Você se decepcionou com alguém. Puxa, eu esperava tanto dele, eu esperava tanto dela, e agora eu estou decepcionado. Eu esperava tanto da minha mãe, e agora eu me decepcionei com ela. E aí eu criei no meu coração uma raiz de amargura, e eu passo a ser uma pessoa amarga. Vocês já ouviram falar das pessoas que morrem de desgosto? Já ouviram falar? Então nessa noite eu quero desafiar você, para que você lembre disso. Isso aqui não é uma regressão, você não vai voltar lá no ventre da sua mãe, nada disso.
quero que você pense e prescrute o seu próprio coração e analise o seu coração e rastreie lá no seu coração, vê se há nele alguma raiz de amargura que está brotando e que pode te perturbar. Enquanto você ouve essa música, eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você se lembrasse disso. E se há algo que ainda incomoda o seu coração, um sentimento que você tenha, principalmente com a sua mãe, ela te abandonou, ela te esqueceu na escola, não foi te buscar no tempo certo, você se sentiu abandonado por ela, ela não fez aquilo que poderia, ela não te deu os presentes que você queria, ela não é sua amiga, ela não é seu amigo, ela não fala com você, ela não dá a atenção que você merece até hoje, ela tem tanta coisa para fazer e ela não liga para você, ela não se preocupa com você. Ela não quer saber se você está bem e você sente algo ruim no seu coração por causa disso. Então é hora de jogar isso fora. Tirar isso do seu coração. Feche os seus olhos. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho aqui, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem e ajuda-me, ó Deus. Um coração quebrantado e humilde não rejeita, Senhor. Estenda a mim tua graça e deixe teu amor fluir, Deus. Teu amor fluir, Deus. Por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Senhor Deus, perdão e graça, Deus, são duas coisas que andam juntas. O teu perdão sobre as nossas vidas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas iniquidades, e a tua graça que nos alcança, nos dando a salvação. Pai, eu quero te pedir nesta noite, sonda, Deus, os corações das pessoas aqui e mostra, Senhor, mostra se há no nosso coração alguma raiz de amargura que esteja brotando e possa nos contaminar. Deus, nos mostra isso, para que nós possamos confessar isso diante do Senhor, jogar esse sentimento fora e decidir perdoar, Deus, porque o perdão não é um sentimento, não é um sentimento, é uma atitude motivada pela vontade de fazer o que é certo. Então mostra, Deus, o nosso coração, o que deve ser arrancado, o que deve ser tirado. Faz chover sobre nós, Deus, teu perdão, a tua graça. Faz chover, Deus, sobre nós o teu perdão e a tua graça, Deus. Se
Se pedimos, tu virás. Como chuva. Tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás. Tua chuva derramarás. Se pedimos, tu virás. Tua chuva derramarás. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. Lava-nos, Senhor. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Vai chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça. E lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Deus Todo-Poderoso, nós entregamos a Ti nesta noite, Deus. Muitas vezes com o nosso coração ardendo, queimando, dolorido, porque existem coisas que foram feitas contra nós, que foram feitas para nós, que ardem no nosso coração, e é muito difícil entregar isso, Pai. Mas nós queremos, numa atitude de fé, entregar isso nas Tuas mãos e dizer que nós não queremos nada em troca, nenhuma reivindicação, nenhuma dívida a ser paga. E sim, Deus, colocando da mesma forma que o Senhor colocou os nossos pecados naquela cruz, nós colocamos as ofensas que foram feitas contra nós na cruz do Calvário, para que sejam levadas, destruídas, esquecidas lá, que lá é o lugar dela, Deus. E queremos viver livres, Pai, de toda acusação de Satanás contra as nossas vidas. Queremos viver livres, Deus, e liberar todas as pessoas que tínhamos segurados até hoje. Queremos viver livres, Deus, de toda acusação que tínhamos contra as nossas mães, de tudo aquilo que achávamos que elas deveriam ter sido melhores, Pai. E queremos que a partir de hoje essa raiz de amargura seja destruída do nosso coração e que não tenha mais força sobre nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu gostaria de chamar aqui na frente rapidamente as mães, para que nós fizéssemos uma oração abençoando. Venham todas as mães aqui na frente. Todas as mães. E as mães podem ficar nesse lado aqui, mais desse lado aqui, por favor, aqui assim, ó. Porque tem uma outra coisa que essa palavra mãe pode representar para mim. Sabe o que é? Talvez para algumas pessoas ser mãe é um sonho. Talvez elas não podem, elas não conseguem, tem algum problema, alguma dificuldade e não conseguem ser mãe. Tem alguém no nosso meio que tem buscado engravidar e não consegue? Tem alguém? Nós vamos orar hoje, você vai ser mamãe. Tem alguém? Não? Amém. Graças a Deus. Lógico que tem um monte de menininha que quer ser mamãe, mas não está na hora ainda, né? Mas glória a Deus por isso. Amém. Nós viemos de uma igreja que acontecia isso sempre. Às vezes reunia, as mães não podiam ter filhos, a pastora nossa orava, engravidava de 6 assim, ó. Por quê? Porque é um desejo de Deus. Crescei-vos e multiplicai-vos. Não é verdade? Isso é uma bênção de Deus. Então, mamães lindas do nosso coração, que bom tê-las aqui. Essa palavra foi para que o seu coração seja fortalecido de amor e de graça, e para que vocês entendam mais e mais qual é a responsabilidade que vocês têm. Geraram criaturas imortais, geraram filhos que provavelmente se transformaram, se tornaram pequenos cristos, ou ainda não, ainda são jovenzinhos, mas ainda têm tempo de serem pequenos cristos. E essa responsabilidade
ela é dada a vocês. É lógico que a paternidade, o amor do pai, os ensinamentos do pai falam muito alto nisso. Mas o amor que só a mãe tem, daquela forma que só a mãe tem, é que direciona para que tudo dê certo. Então eu vou orar hoje para que vocês continuem tendo a sabedoria que o Senhor Deus pede que vocês tenham. Porque a sabedoria de vocês edifica as casas. As casas de vocês só estão em pé porque vocês são sábios. Porque Deus tem dado sabedoria para vocês. Para que vocês tenham isso, de edificar a casa de vocês através da sabedoria. Também vou orar para que Deus multiplique mais ainda esse amor que você tem para dar para os seus filhos, por todos os anos que você ainda vai tê-lo ao seu lado, que você ainda estará ao lado deles. Amém? Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Pai, estenda sua mão para cá, irmãos. Eu te peço que o Senhor abençoe poderosamente as mães que estão aqui na frente. Deus, cada uma delas, as que já têm filhos grandes, adultos formados, e as que têm ainda um bebezinho de colo, para que o Senhor, Deus, fortaleça-as poderosamente com a tua sabedoria, com o teu amor, com a tua graça, para que em tudo, Deus, elas sejam exemplos a esses filhos, para que em todas as suas atitudes elas reflitam o amor que o Senhor tem dado a elas, e que esse amor que elas têm manifeste na vida dos filhos, e que a maior virtude que elas possam ter no coração é olhar para os filhos quando eles forem grandes e enxergarem na vida dos filhos as virtudes que estas mães plantaram, que agora já floresceram no coração dos filhos, pela atitude de uma mãe digna, correta e prudente. Deus abençoa poderosamente cada mãe desta igreja, e que aqui seja um celeiro de mães saradas, que ensinem e cuidem e resplandeçam o seu amor na vida dos seus filhos, e que cada uma delas seja exemplo dos seus filhos em tudo, desde menininhos até homens e mulheres adultos. Em nome de Jesus, Pai, eu abençoo cada mãe dessa igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, mamães. Deus abençoe a vida de vocês, viu? Poderosamente nessa missão aí de criar esses pequeninos, de educar esses mais mocinhos e de desmamar esses grandões aí. Amém, gente? Podem voltar para os seus lugares. Vocês poderiam aplaudir essas mamães aí? Então todas as mães estão convidadas amanhã às 8 horas, às 8, né? Ali no EBA tem um jantar especial para vocês, 0800, que é mais importante. Todas estão convidadas, amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos encerrar o nosso culto. Que Deus abençoe grandemente você. Se você ainda não falou com a sua mãe hoje, ligue para ela, dê uma palavra lá para sua mamãe, dê um abraço. E honre e respeite a sua mãe todos os dias que restam para ela. Ela vai fazer muita falta quando ela se for. Pode ter certeza disso. Deus, nós te agradecemos, Pai, por esta noite aqui. Te damos graças por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. E te louvamos pelas mães desta igreja. Nós clamamos a Ti, para que elas tenham sempre a sabedoria, Deus, e a graça de educar os seus filhos, para que eles sejam uma Arapongas melhor. Cada uma dessas crianças, desses jovens, desses filhos, sejam melhores para esta cidade. E que eles possam ser reconhecidos, Deus, e engrandecer o nome das mães através da atitude dele. Porque o procedimento correto de um filho é a honra para sua mãe. Que não haja vergonha no coração delas, porque os filhos serão sempre abençoadores. Em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço por tudo que o Senhor fez na nossa vida hoje. E que o grande amor do Deus Pai, a graça salvadora do amado Filho, e a mais doce comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus esteja conosco hoje e para todos sempre. Amém e amém. Vão em paz, que o Senhor vos acompanhe. Deus abençoe.